Doutor. Olá, Olá, tudo bem? saudações a todos, a todas, amigas, amigos. Isso Tudo aí. bem, Lisiane? Tudo bem com o senhor? Tudo certo? Tudo bem, ótimo. Que bom, que legal. Nós já estamos aí com as pessoas entrando, doutor. Então a gente já vai aproveitando. Eu comentava um pouquinho também sobre a nossa primeira live, que foi sobre a modulação hormonal, sobre a questão super importante da menopausa, da andropausa, tantos temas relevantes para a nossa saúde, dos homens, das mulheres, de todos que querem melhorar. O senhor falou também sobre a questão do estresse, como ele é importante, né? A questão adrenal, que o senhor comentou. E agora, então, falaremos sobre esses temas diferenciados aí que o senhor traz para nós. Lembrando que o doutor Brandão, ele atua tanto, ele é de Horizontina, ele atua em Santa Rosa e atua também em Horizontina, então, fazendo esse atendimento para homens, mulheres, casais, enfim. Eu perguntaria, doutor, dando um olá a todos, que sejam bem-vindos, e a todos que vão entrando também na nossa live, um pouquinho sobre o seu histórico profissional e como também o senhor encontrou e desenvolveu, digamos assim, esse modelo médico nada convencional, tão diferenciado. O senhor está com a palavra. Ok, saudações a todos os amigos, amigas. Muito obrigado pela presença nesse nosso bate-papo. Então, realmente, já são 37 anos como médico e desde o ano 2000 que eu comecei, inclusive nós estamos completando 20 anos desse modelo médico, né? Como você disse, nada convencional, né? E, então, dentro da medicina geral que eu fazia, tempo, né, no decorrer do tempo, eu comecei a me sentir insatisfeito com a forma como eu desenvolvia, apenas receitando medicamentos, né, e sem desenvolver um modelo preventivo, sem oferecer possibilidades terapêuticas resolutivas, né? E algo que me chamava a atenção no consultório era, por exemplo, os sintomas psicossomáticos, somatizações, né? Que é muito frequente em todas as especialidades médicas. Por exemplo, psoríase, gastrite nervosa, enxaquecas, fibromialgias, que as pessoas vão nos consultórios das diferentes especialidades procurando uma resposta. Os exames geralmente dão normais, não se encontra uma causa orgânica, mas a pessoa tem um sofrimento. Então, a medicina alopática convencional oferece medicamentos calmantes, sedativos, anti-inflamatórios, etc. Né? Bom, e então aí que começou a minha busca, né, por maneiras resolutivas que poderiam resolver, mudar um pouco a história da sintomatologia dos pacientes, né? Então, nessa busca, né, e como diz o ditado, sempre que a gente procura, a gente acaba achando. Um dia, num plantão médico geral, conversando com uma enfermeira que tinha chegado há poucos meses, estava trabalhando, vinha de Novo Hamburgo, e ela disse, o meu filho de 5 anos tinha problema né, até os 9 anos com um enurese noturno, fazia xixi na cama, e eu curei ele com uma técnica de um livro sobre hipnose. Eu pensei, interessante isso aí. E daí ela dizia, daí eu comecei, como funcionou muito bem com meu filho, né, aí eu comecei a usar outros parentes, meus vizinhos, e funcionava muito bem. Daí, quando eu cheguei aqui, eu deixei de lado, até vou lhe emprestar o livro, disse ela. Né? Que legal. E ela me emprestou o livro da hipnose. Uhum. E eu comecei a ler, comecei a me interessar. E dali a 3, 4 meses,
surgiu uma oportunidade no plantão médico que eu fazia. Chegou uma gestante, no 6º mês gestacional, com uma luxação de ombro, né? E o casal chegou muito preocupado se teria que usar uma anestesia geral para fazer a redução da luxação, né? Sim. E aquilo me instalou, eu disse, olha, existe uma possibilidade, se vocês concordarem, podemos tentar, antes de fazer uma anestesia para redução. E aí eu levei-a num consultório mais reservado e iniciei a técnica do livrinho, da hipnose, e sugeri que ela visualizasse uma pomada anestésica, eu estaria aplicando uma pomada anestésica em seu ombro, foi usando exercícios de relaxamento, e dali a pouco eu fiz a manobra de redução, ela livre de dor, né, foi reduzida, e ela inclusive concordou depois de nós fazermos uma sequência de preparação para o parto, né, e foi muito legal porque ela teve um parto normal, sim, claro, com um pouco de dor, mas ficou muito tranquila e confiante. E depois, mais adiante, tive outros casos no plantão também, então isso me acendeu, né, uma curiosidade. Basicamente é assim que começou, então. Ok, Elisiane. Muito interessante. É aquela coisa da vivência de consultório, né, doutor? Essa troca com o paciente. Porque quando o médico também, ele não tem esse olhar empático, acaba que ele, eu conheço, eu domino. Essa troca que o senhor está colocando, eu acho muito bacana. Parabéns por o senhor ter essa receptividade. Agora ele pergunta assim, mas como? O senhor fez um curso para formação nessa área? Como é que aconteceu esse seu primeiro curso daí? Já que despertou aí? Sim. Eu tinha um colega de turma que tinha começado já um curso e tinha desistido. E daí conversando um dia com ele, eu comecei o curso lá, Porto Alegre, eu disse, não, mas deixa eu me informar então. Daí eu entrei em contato e o professor médico, o Dr. Ricardo Faix, estava iniciando uma turma dali a poucos 2, 3 meses. E então eu iniciei o curso em formação de hipnoterapia médica, hipnose clássica e ericksoniana, de 2 anos em Porto Alegre, todo mês, né, fazendo, né, o curso. E então eu fui desbravando os porões da mente, como se diz, né? E é interessante a gente poder diferenciar para as pessoas que pouco entendem assim, muita gente conhece a chamada hipnose de circo, que há muitos anos atrás, vinham uma espécie de charlatões fazer hipnose de palco, aquilo era bem problemático. Inclusive, eu atendi pacientes que ficaram no meio de um transe mal resolvido. Olha só. E hoje já não existe mais, né? Mas o que tem me preocupado é que hoje existe cursos de hipnose online, né? Então, isso é preocupante, porque é uma técnica muito segura e tranquila, mas nas mãos de pessoas habilitadas, psicólogos, médicos, que tenham formação, né? Então, essa história de internet aí realmente é um pouco preocupante. Bom, é muito interessante porque a hipnose, então, abre a percepção e a interconexão do consciente com o inconsciente, né? Então, nós temos variados níveis de consciência, subconsciente e inconsciente, e nós vamos guardando tudo, como se fossem arquivos mentais, memórias emocionais, que vão ficando como que engavetadas, né, em nossa memória. E acontece que muitas vezes algum trauma mais doloroso, emoções fortes podem ficarem mal vedadas, vamos dizer que a gaveta fique mal fechada e fica vazando informações em forma de sintomas, por exemplo, crises de ansiedade, medos exagerados e assim por diante, né? Então, um outro exemplo, assim, para entenderem, atendendo um adulto jovem que é muito ansioso, inseguro, indisciplinado, né, eu fiz ele ver, então, né, visualizando mentalmente, através da sua linha do tempo, ele se assistiu, quando criança, sendo mimado pelos pais, sendo super protegido,
cuidado, filhinho, isso é perigoso, cuidado, isso você não consegue, e assim por diante. Então, ele foi crescendo daquela forma, né? Então, junto com outras técnicas, ele foi desenvolvendo habilidades, né? Autoconfiança, né? Autocontrole emocional, e esse processo terapêutico, então, se torna um processo de autoconhecimento e de resolutividade clínica. Doutor, né? só para eu entender, isso ficou, o senhor estabeleceu isso dentro, com esse paciente, no processo de hipnose? Não? Exatamente. Durante o desenvolvimento do transe hipnótico, né, a gente ajuda ele a voltar, como se fosse um filme que a gente pode retroceder lá no início do filme, então na infância, ou fase gestacional, e eu sempre deixo aberto que algumas pessoas podem acessar vidas passadas, né? Tem pessoas que, dependendo da sua crença religiosa, nem consideram isso. Ok, tudo bem. Claro. Mas são todas as possibilidades que acontecem no decorrer da hipnose clínica, né? São muitas possibilidades mesmo. Doutor, nós temos aqui pessoas de todo o Rio Grande do Sul que estão entrando, diferentes profissionais, e eu tenho alguns profissionais aqui que eu conheço e sei que são psicólogos, que eu acho que realmente estão muito interessados em função da temática que a gente está falando aqui, que realmente trabalhando mente, trabalhando subconsciente, trabalhando consciente, né? Que vai poder ajudar, então, esses profissionais também, esse seu estudo e esse seu conhecimento. Porque o senhor tem, isso é legal a gente falar para as pessoas, para quem não sabe ainda, um instituto de pesquisa que trabalha justamente a arte de curar, né? Como é que funciona esse seu instituto? Como é que é o nome dele? Como é que as pessoas podem acessá-lo? Enfim, como é que funciona esse trabalho? Ok. Então, um outro assunto que foi me chamando muito a atenção no decorrer do exercício da medicina foi o que determinava a cura dos pacientes, porque alguns se curavam, outros não se curavam, a história do efeito placebo, né, que a indústria farmacêutica faz um teste do efeito de uma substância X, então, mas ele pega um grupo e dá pílulas de farinha, e para outro grupo dá a substância testada. Ninguém fica sabendo, e dizem que é para curar tal sintoma, né, dos dois grupos com os mesmos sintomas. Naquele grupo que usa o efeito, a pílula de farinha, muitos, às vezes até a maior parte tem boas melhoras, alguns se curam, né? O que aconteceu lá? Que uma pílula de farinha, né, foi o poder da sua fé, de querer se curar, da sua resolutividade interior. O que havia aí? Então eu comecei a buscar, pesquisar, né, os relatos de curas instantâneas, os chamados milagres, que tantos e tantos exemplos por aí afora, seguidamente a gente vê, né? O que acontece? Né? Tanta coisa que até hoje a própria ciência convencional não saberia explicar, né? O que acontece lá? Mas se rende, então, né, isso... A ciência se rende a isso. Exatamente. Né? Então, em 2004, eu criei o Instituto de Pesquisa e Promoção dos Estados de Cura, IPPEC, né? Exatamente para desenvolver toda uma pesquisa em cima dessas questões, né? Bom, eu não vou poder ficar me detalhando, né, aqui nessa live, né? Mas tem um detalhe interessante que seguidamente ocorre, que o que atrapalha o processo de cura de uma pessoa, né? Então, existem situações, por exemplo, de não perdão, culpas inconscientes gerando bloqueios do processo de cura. Às vezes um sentimento exagerado, autodestrutivo, a pessoa não se dá o direito de se dar certo na vida, de se resolver. Né? Então, se a pessoa se sente culpada, ela tem que pagar, ela tem que sofrer. É um processo inconsciente,
né? Então, o desafio terapêutico, nesses casos, aquela pessoa que sempre dá errado, que se acidenta frequentemente, uma coisa ou outra, é romper esse ciclo autodestrutivo, né? Apagar essa programação negativa, para que ela possa acessar o seu estado de cura, né? Para que ela possa realmente desenvolver uma compreensão do que estava lhe bloqueando o processo de cura, né? Então, daí, qualquer tratamento vai acontecer, vai favorecer a pessoa, né? Sim. No caso, é um processo interno, doutor. Por exemplo, cada um de nós tem a nossa forma, o poder da cura, digamos assim, orientado e ajudado. A gente consegue reverter essa situação, desse modelo destrutivo. Exatamente. Assim. Exatamente. Uhum. Então, isso é importante. Saber que nós temos alternativas, que nós temos terapias médicas, como as que o senhor desenvolve, que ajudam as pessoas a bloquear isso. Não está me trazendo benefícios e eu posso, então, digamos, fazer um reset, como num computador, né? Fazer um reset na máquina e vamos comparar aí com a linguagem moderna do computador aí e iniciar esse processo de forma correta. Muito bem. Então, isso seria a questão do IPT. Exatamente. Né? Tá. Ok, isso. Um assunto, doutor, que chama a minha atenção, e eu acredito que há muitas pessoas, é a questão da regressão. Eu tenho muitas curiosidades sobre isso, né? É segura? Como ela funciona? Em que casos ela é indicada? Como é que o senhor vê a questão da regressão dentro das terapias médicas? Sim, a gente trabalha muito frequentemente, né, em N situações, os transtornos comportamentais, inclusive psicossomatizações, com a técnica da regressão, que nada mais é que a recuperação de memórias traumáticas que ficaram escondidas em um nível inconsciente, né? Então, a nossa mente apresenta mecanismos de proteção, para que a pessoa possa conviver com uma experiência muito dolorosa do passado. Tá? Podemos considerar que todos nós temos, então, um banco de memórias de todo o nosso histórico desta e de outras vidas. Então, vamos imaginar que cada acontecimento ficou guardado em um arquivo ou uma gaveta desse banco de memórias do nosso inconsciente. Só que aquelas situações mais traumáticas ou dolorosas, então, sobrecarrega essas gavetas e elas deixam vazar informações em forma de sintomas os mais variáveis, né? Então, basicamente, podemos considerar que o passado está muito mais presente do que imaginamos em nosso dia a dia. Um exemplo para poder assim, esclarecer um pouco. Eu atendi um senhor um tempo atrás que ele ia dormir em torno de 10 da noite e acordava muito ansioso por volta da 1, 2 da madrugada. E daí perdia o sono, apelou para sedativos, que lhe deixavam com ressaca no outro dia. Bom, através da regressão ele descobriu que quando tinha por volta de 5 anos, seu pai frequentemente chegava em casa bêbado e brigava e batia seguidamente, agredia sua mãe. E ele escutava no quartinho do lado toda essa... Imagina só uma criança, né? Imagina. Bom, ao se dar conta disso, ele se desvencilhou, então, da causa originária e com as técnicas autoaplicativas também e o processo de ressignificação que nós desenvolvemos durante e a seguir da regressão em si, né? Ele aprendeu, então, a desligar-se, né? Fez a dissolução daquela memória traumática e por isso pôde parar com a medicação e recuperar o seu sono da noite inteira, né? Então, pela técnica da hipnose clínica, né, a pessoa mantém-se consciente de todo o processo terapêutico. Durante a regressão, ela assiste, como num filme, assim, em sua tela mental, a gente pede que ela assista, como num filme, né, uma passagem, algo que tem a ver com os seus sintomas, né?
Uhum. E esse processo é muito, desencadeia um processo de autoconhecimento muito interessante na pessoa, né? Fazendo todo o processo para ela se desvencilhar, então, às vezes, por exemplo, tem um sistema de crenças errado, né? Equivocado, que foi passado pela ignorância dos pais, né? Pela ignorância da sociedade, modelos equivocados, que às vezes a pessoa guarda crendices, como se diz, né? Sim. E isso ajuda, então, a pessoa a se desvencilhar dessas crenças autolimitantes, né? É isso aí, basicamente. Doutor Brandão, as pessoas perguntam aqui sobre a questão, tem várias perguntinhas aqui, mas só, já dentro do assunto eu pergunto, tem algum risco essa questão da hipnose, doutor? O senhor falou antes, quando ela é mal conduzida, mas quando ela é conduzida por um profissional, de a pessoa, digamos assim, deparar-se com algo muito traumático, isso pode prejudicar essa pessoa se ela é feita, digamos assim, da maneira correta, por um profissional correto, e bem preparado. Tem risco? Não, exatamente. Se ela é bem conduzida por uma pessoa que tem uma formação, né, um psicólogo, um médico, ela é extremamente segura, resolutiva, né, e uma vez que com os propósitos terapêuticos estabelecidos, né, a gente estabelece uma intenção de cura, né? A gente procura trabalhar também no processo de visualização, como ela quer ficar, como ela quer ser. Já, então, nós fazemos a progressão na próxima semana, no próximo mês, como você gostaria de, por exemplo, estar palestrando. A pessoa chega e ela vai palestrar e começa a suar frio, gaguejar, né? Bom, quando era estudante, a professora, né, por exemplo, um exemplo, assim, lhe chamou a atenção, lhe chamou, né, poxa, né, como você é burro, burra, né, e tal, né, e ficou aquela impressão. Então, quando vai se apresentar, vem aquela memória. Então, nós desenvolvemos a progressão, porque ela se visualizando através da hipnose, que é um estado alterado da nossa consciência. Então, ela se visualiza e, puxa, mas eu consigo, então. Né? Então, ela vai desenvolvendo uma percepção diferente de si mesma. E logo depois ela se sente mais confiante, então. E assim por diante. Vai né? fazendo o passo a passo. Aí, dentro dessa pergunta, eu gostaria de te perguntar também assim, ó, por exemplo, problemas como os vícios, tá? Cigarro, álcool, problemas sérios como esses, eles podem ser tratados através da hipnose ou até mesmo da regressão? Sim, podem sim. Muitos alcoólatras tiveram seus pais alcoólatras, né? Então, basicamente, são dois caminhos. Ou a pessoa vai ter aversão total de bebida alcoólica, porque o pai ou a mãe eram alcoólatras, ou então ele vai desenvolver, né, como uma atração inconsciente, ele vai se tornar alcoólatra. Né? E a questão dos vícios e do alcoolismo é que precisa do reconhecimento do seu problema, né? E aceitar o tratamento. Né? Geralmente as pessoas estão em uma rota autodestrutiva, os vícios em geral, né? E dificilmente, né, o grande desafio é a família convencer. Né? Seguido, me chega jovens trazidos pelos pais, né, mas que estão ali meio na marra, assim, forçados, né? A família traz o alcoólatra, né? E eu costumo dizer, olha, primeiro tem que a pessoa concordar em desenvolver toda a terapia, né? Ela tem que ligar, agendando, ela tem que aceitar todo o processo, comprometimento, né? Senão realmente não existe assim uma mágica, né, de querer achar que a hipnose ou a regressão vai resolver as coisas. Infelizmente não é assim. Né?
Na verdade, tem um pouco a ver com alguma coisa como assim, o livre-arbítrio, a escolha. Tudo é uma questão de um processo de escolha pessoal. Claro que eu tenho um problema, eu vou buscar ajuda. Mas para eu buscar ajuda, eu estou tentando reescrever o que o senhor disse. Mas para eu buscar ajuda, eu preciso querer me curar, eu preciso querer tratar. E aí o resultado, como profissional, ele vai realmente me trazer os benefícios que eu procuro. Que senão não vai adiantar, tem que partir de mim. Essa coisa da família querer ajudar, claro, é importante o suporte familiar, né, doutor? O suporte familiar é muito importante. Exatamente. Mas o que o senhor quer dizer Exatamente, é que parte da pessoa, tem que partir dela. Exatamente. Tá certo. Muito importante essa questão aí. Eu lhe perguntaria também, doutor, sobre a psicoterapia reencarnacionista. Porque tem toda essa questão do espiritismo, da reencarnação. E eu pergunto, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem um viés espírita ou ela não tem? Ela surgiu de onde? Ela é ciência? Ela é o quê? Ok, excelente pergunta, Lisiane. Complexa, né? Super! Mas vamos lá. Sabe que eu venho de uma família católica, minha mãe é uma pessoa extremamente religiosa, né? Muito evoluída, e eu não tinha nenhuma concepção. Eu tinha visto algum artigo, por exemplo, do Brian Weiss, que é um psiquiatra norte-americano, que foi muito famoso, livros famosos, né, que muita gente conhece e leu seus livros. Eu tinha lido algum artigo, alguma coisa assim, mas né, não tinha. Né? E, inclusive, eu reconheço que eu estava meio afastado de Deus, sabe? Naquela época de ano de 2000, né, ali, estava muito focado, né, nessas coisas do estudo e tal. Né? Bom, mas em 2006, eu levei um susto no consultório, Lisiane. Um paciente fez uma regressão espontânea para uma vida passada. Né? E, bom, como no curso do Ricardo Faix, nós tínhamos conversado sobre isso e alguma coisa básica de como conduzir, eu encaminhei o processo e ele voltou depois com uma sensação muito boa, né, de se sentir muito bem resolvido. Era, bem resumidamente, assim, era um homem, um microempresário, família bem resolvida, tudo, mas sim, ele tinha ideias suicidas, que ele se achava muito estranho com aquelas ideias suicidas que ele apresentava, assim, volta e meia, né, e se deprimia com aquilo, mas por que isso, está tudo bem na minha vida? Bom, então, no decorrer, então, da técnica de regressão convencional, né, eu fui sugerindo que ele buscasse da onde que veio essa ideia suicida, o que tinha acontecido no passado, né? E, de repente, ele começou a relatar, né, que ele estava num cenário antigo e que ele estava dirigindo, ele não só precisava, mas parecia ser uma carroça, uma charrete, uma coisa, e que teria virado e morreu a sua esposa e a sua filhinha. Né? E ele ficou com um trauma muito de culpa daquilo, né? Eu não sei exatamente o detalhe, mas ele estava dirigindo a carroça, então, e ele não conseguiu conviver com aquilo e acabou se suicidando. Né? Inclusive, ele se viu, né? E interessante que ele dizia, não faz isso, não faz isso. Foi aquela agonia do momento. Né? E o senhor presenciou durante a consulta? No desenrolar da regressão terapêutica convencional que eu estava falando, ele começou a comentar sobre esse processo. Né? Mas era uma pessoa, era uma época antiga. Claro. Né? E, bom,
porque nessa vida não havia nada parecido para ele explicar essas ideias suicidas. Bom, ele voltou então resolvido, disse que graças a Deus tinha terminado aquelas histórias, aquelas ideias, né? Uhum. E que ele estava com uma paz muito grande, porque ele tinha se percebido que ele tinha continuado vivo. Ele não... Né, só o corpo físico dele, né? Aliás, o ponto alto da psicoterapia reencarnacionista, né, é quando a pessoa se vê o seu desenlace, né, o seu corpo material e ela saindo do seu corpo, seu corpo físico, saindo, né, o seu perispírito, seu corpo espiritual evoluindo, né, com os auxílios dos guias de luz de cada pessoa, né? Então, eu costumo dizer, né, que eu sou muito grato aos meus pacientes, de uma forma geral, porque eles me mostraram uma nova realidade espiritual, né? E então, com aquilo ali, eu comecei a buscar, né? Mas para aí, eu vou ter que ver melhor esse troço, né? Então, logo depois, daí eu li 2 livros do Brian Weiss, e logo depois eu fiquei sabendo, né, que a escola reencarnacionista do Mauro Cuítico, em Porto Alegre. Uhum. Né? Sim. Ele era um pediatra e teve experiências difíceis na vida, e se reencontrou através do processo de reencarnação e desenvolveu uma técnica própria, que é semelhante, né, a outras terapias. Tem outros médicos e profissionais do Brasil que desenvolveram técnicas semelhantes de regressão a vidas passadas, né? E esse processo, então, eu fui estudar, então, na escola do Mauro Cuítico, foi mais um ano indo a Porto Alegre, então, fazendo esse curso, e entre nós, lá no curso, nós fazíamos, né, a gente era cobaia do colega para fazer a regressão. E para mim foi uma coisa muito importante, né, esse processo de autoconhecimento, de desvendar 2 vidas passadas que eu me encontrei. Algumas pessoas podem dizer, mas isso é pura imaginação. Bom, mas é curativa, né? Então eu digo, olha, tanto faz, pode ser pura imaginação, ou pode ser realidade, mas o que importa para a pessoa é que ela se torna resolutiva. Né? E isso que é importante. E traz uma nova sensação, uma espécie de uma libertação para as pessoas, que então se descobrem na sua espiritualidade, numa nova dimensão, né? E esse tema, então, a gente foi desenvolvendo, né, e eu fui buscando, estudando, então, vários estudiosos desses assuntos. Depois eu compilei um DVD para explicar todo esse processo. O DVD, O Despertar de uma Nova Consciência. São temas como ciência com espiritualidade, né? E existe uma linha que está procurando desenvolver ciência com espiritualidade. Nesse DVD, temas como o sentido de viver, a missão de cada um, o que você veio curar, Lisiane? Olha só. Todos nós temos algo para curar, né? Leis espirituais, sistema de crenças e religiões. É só ir no meu site, brandãoipepec.com. Ipetec. brandãoipepec.com. E você vai achar uma janela com o nome do DVD, O Despertar de uma Nova Consciência. Você clica lá e vai abrir todo o DVD, né? É uma compilação, uma síntese sensacional, né? Não é porque eu que fiz, mas porque eu fiz uma síntese de grandes mestres, de grandes estudiosos. Né? E isso aí, então, abre, né, uma grande
dá uma abertura na nossa percepção maior da vida, né? O processo da regressão a vidas passadas é muito natural, sabe? Você não tem que se esforçar em nada. Sério? Apenas se deixar levar, né? Num processo de relaxamento, de tranquilização, de interiorização, né? De conexão com essas memórias, com sintomas, né? A gente coloca o foco em cima da própria sintomatologia que a pessoa traz, né? Vamos ver, então, até onde isso vai te conduzir, através da linha do tempo. Então, a pessoa, né? Claro que isso, às vezes, precisa, né, 3, 4 vezes, até que a pessoa consiga, como que, romper algumas barreiras, né? Tem pessoas que têm mais facilidade e tem outras, às vezes a pessoa deita no sofá ali e já começa a viagem, né? E outras se precisa romper algumas barreiras, tem técnicas, mas a pessoa se mantém consciente, todo o tempo ela se mantém consciente, acompanhando, ela vai lembrar de tudo, né? E vai poder, então, fazer um reprocessamento dessas informações. Isso que é né? E como eu tinha falado, o ponto alto da técnica é esse momento que ela faz, então, a verificação do seu desencarne, né? E é conduzida para o plano espiritual, às vezes para um hospital espiritual para se tratar, né? Então, que coisa sensacional seria, poxa, eu vou imaginar que eu tinha na vida passada e me curei, né? Então, se fosse só imaginação, né? Então, muitos pesquisadores dizem que o processo da terapia reencarnacionista é, inclusive, uma prova das vidas passadas, com outras provas que também existem e que está explicado em meu DVD. O pessoal está comentando aqui, doutor, que bom que a ciência e a espiritualidade estão caminhando juntas. Porque a gente já falava naquela outra live, né? Nós somos, por isso da medicina integrativa, nós somos um todo. Sim. Nós somos isso aqui que a gente... Lisiane, Pois não. São temas fantásticos, né? E eu me emociono e começo a conversar muito. E eu vejo que já são 21h11 e nós vamos ter que tocar um pouquinho mais rápido. Eu queria dar um tempinho no final para poder escutar um pouquinho a opinião das pessoas. As pessoas estão questionando aqui, perguntaram sobre essa questão das barreiras. Algumas coisas eu já estou conduzindo aqui para o senhor, tá? Sobre os riscos, sobre a questão das barreiras. Eu já estou aproveitando, porque como está surgindo na hora, então é melhor, né? Que a gente vai ter que voltar. Tem até pessoas perguntando aqui outros temas, doutor, mas eu acredito assim que nós talvez tenhamos que fazer. Estão perguntando sobre a questão da constelação familiar, o que o senhor acha, se o senhor acha que traz benefícios, né? Que é tema... eu não sou estudioso da constelação familiar. Acho ótimo, acho uma boa linha terapêutica também, mas eu não pratico, né? Não sou estudioso dessa área. Tá, mas o senhor, no caso, acredita que tem os seus benefícios também? Com certeza, é uma ótima técnica terapêutica também, né? Às vezes se associam, né? Muitas vezes, né, quando a pessoa tem um problema sério na sua constelação, é aconselhável porque, às vezes, junto com por exemplo, a hipnose, com a regressão, ela vai fechando, né, vai linkando as coisas para poder realmente ser conclusiva, né? Tá. Vamos lá, Lisiane, próxima. Vamos lá, num tema que eu também estou muito interessada, assim, que é a terapia recognitiva, doutor. No que consiste essa terapia? Bom, algumas pessoas já chegaram no consultório e disseram, doutor, eu queria me tratar para tal coisa, mas eu não queria mexer com essa tal da hipnose. Bom, tudo bem, não tem problema. Temos outras técnicas, então. E a terapia reconectiva,
basicamente vai atuar na desativação de um núcleo de sofrimento emocional. Tá? Então, na terapia reconectiva, nós colocamos o processo nas mãos de uma consciência curadora. É uma parte sábia do ser, né, que sabe o que fazer. O processo de cura, ele é acionado nessa terapia reconectiva através da respiração holotrópica, que é uma técnica usada desde antigas tribos indígenas, nas rodas de fogo, com tambor, e mais recentemente ela foi desenvolvida pelo psiquiatra Stanislav Grof e sua esposa. Existem mais 2 escolas terapêuticas que também utilizam esse tipo de respiração rápida e profunda no transe de cura. A técnica ajuda o paciente a se reconectar com sua essência, basicamente isso, restabelecendo o fluxo de sua energia vital. Então, a terapia reconectiva é uma técnica simples e poderosa. Olha! Pode ser usada por consultório dos psicólogos, por exemplo, né? Como um atalho terapêutico muito eficiente e segura. Não teremos tempo aqui para detalhar, mas se qualquer psicólogo desejar desenvolver essa técnica, é só me procurar que eu posso explicar detalhadamente o processo. Tá? Olha aí, que bom, doutor, que você está aberto, porque eu estou vendo que tem vários psicólogos aqui interessados e tal. E eu perguntaria, doutor, Legal. que eu não posso deixar de lhe perguntar sobre esse mal do século, que é a depressão, né? Então, fala um pouco para a gente aqui sobre a depressão, sobre como tratar isso, como as pessoas podem se libertar, sobre a questão da medicação também, em que casos e tal. Pois é, a versão da indústria farmacêutica quer que acreditemos que para cada sintoma ou mal que nos aflige, existiria uma cápsula mágica. Por exemplo, um antidepressivo. Só que não é tão simples assim, né? O que observamos na prática são pacientes usando cronicamente essas medicações, trocando ou acrescentando psicotrópicos, e depois que começam a usar, têm grandes dificuldades de abandonar esses tratamentos, pois vão ficando dependentes deles, e com vários efeitos colaterais. Eu compartilho da ideia de muitos mestres de que esse aumento de casos de depressão, suicídio, transtornos de ansiedade, reflete um progressivo esvaziamento da espiritualidade do ser, que é diferente de religiosidade. As pessoas, principalmente os jovens, não encontram mais uma linha para desenvolverem sua conexão com Deus. Parece que as religiões ocidentais não estão conseguindo cumprir seu papel. E isso é triste e é preocupante. Verdade. Olha só, há pouco mais de 2000 anos atrás, esteve entre nós um grande mestre de luz, que falou tudo o que precisávamos saber para nosso processo evolutivo. Porém, os homens, imperadores, reis, modificaram suas mensagens. Vou citar 2 distorções. A primeira, Jesus Cristo falava que o poder de cura está dentro de nós. Só que eles perceberam que isso não seria rentável. E no lugar desta ordem superior, criaram um império farmacêutico e uma indústria da doença, que inclusive tenta manipular a própria ciência. E que hoje, por ocasião da pandemia, está bem evidente, né? Estão tentando empurrar as vacinas a todo custo. Bom, a segunda mensagem. Jesus Cristo mostrou que a morte é apenas uma passagem para a casa do Pai, para o plano espiritual, e que nós vamos colher aquilo que semearmos. É simples, é justo, é grandioso. Não tem julgamentos, apenas leis espirituais superiores. Mas o que os homens fizeram? Para conseguirem mais poder de manipulação das massas, atrelaram a igreja ao Estado
no caso, lá no início do Império Romano. E com o apoio do Vaticano, do Sumo Pontífice, se colocaram na condição de absolver os pecadores, olha só, e negociar as portas do céu, né? Considero um dos principais fatores da deterioração deste modelo de civilização, essas distorções. Algo que ficou escrachado no último carnaval do Rio de Janeiro, quando que em uma alegoria de escola de samba, a figura simbólica de Satanás arrastava um corpo que representava Jesus Cristo, e a massa aplaudia. Talvez alguns se envergonharam, mas se calaram. Escárnio e hipocrisia de uma sociedade doente espiritualmente. Qual a mensagem que ficou para as crianças e jovens? A vitória do mal. Qual a colheita? A segunda onda da pandemia. Próximo carnaval suspenso em todo o país. Está linkando? Existem vítimas? Não. Somos todos corresponsáveis por tudo que está acontecendo. A sociedade está fazendo esta leitura? Claro que não. Ah, Brandão, mas isso foi só uma coincidência. Sim, foi uma incidência. Penso que nosso processo evolutivo precisa passar por esse aprendizado de linkar acontecimentos antes e depois. Bom, eu gostaria de, antes de nós passarmos para essa parte, uma mensagem final, inclusive, que eu tenho, eu gostaria de fazer meus agradecimentos aos meus mentores espirituais. Gostaria de, agradecer tanta gente, mas eu preciso fazer um agradecimento especial a uma pessoa que é a minha amada esposa, Mariusa, minha inspiradora, minha colaboradora incondicional de toda essa caminhada, né? E que está aqui. Que amor! Eu não conheço Dá um alô para essa turma aí. Sinta-se abraçada. Oi, Lisiane, tudo bom? Tudo ótimo. Que prazer estar te vendo nessa live, querida. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem final. Minha gente, estamos em um momento muito desafiador da história da humanidade. É chegado um tempo que não adianta apenas eu fazer o bem, mas também defender o bem e combater o mal. Se posicionar abertamente na defesa da justiça, da natureza. Olha, a corrupção existe porque existe toda uma rede de corrupção, uma sociedade corruptível. Existe no ar uma ameaça muito maior do que um vírus. É sobre nossa liberdade, controle da nossa consciência. Evite escolhas em cima do medo ou devido a ameaças. Desenvolva a serenidade mental, espiritual. Estimule as crianças e jovens a questionarem esse mundo louco e a se tornarem responsáveis por suas atitudes, para que não se tornem apenas seguidores de bando, mas reflitam sobre suas escolhas. E que tal se cada um de nós desenvolvesse um propósito de contribuir para um mundo melhor? Muito obrigado pela tua presença, meus queridos, minhas queridas. Te desejo de coração muita saúde, paz e amor. Que legal, doutor. Que bacana. A gente está precisando, né? De mensagens de paz, de mensagens de amor. A sua reflexão que o senhor está trazendo aqui, ela vai ficar aqui essa noite, aqui martelando na cabecinha de muita gente. Cada um tem suas crenças, como o senhor disse. Nós somos abertos e ninguém é dono da verdade. Eu achei lindo o que o senhor disse na outra live.
estamos todos num processo de aprendizagem. E tiveram várias pessoas que disseram aqui, e estamos todos evoluindo. Claro, a gente está aqui para melhorar, né, doutor? E é isso que a gente está trazendo, com as formas de cura, com os processos de cura. A gente tem um universo de aprendizado através da internet, que bem usada, ela é fantástica, né, doutor? Olha o papo que a gente está tendo aqui, quantas pessoas nós estamos ajudando ou dando insights legais para se desenvolverem, para se libertarem. A gente falou depressão, temas seríssimos, né, doutor? Que realmente afligem as pessoas. Então, vícios que podem ser tratados, curados. Mas tem que buscar ajuda, né, doutor? E existe ajuda. Exatamente. Então, que bom que o senhor está nos trazendo essas boas notícias de que existe alternativas, que existe cura e que nós estamos a cada dia evoluindo para sermos pessoas melhores. E aquela pergunta que o senhor fez, eu vou deixar essa pergunta para cada um que está aqui nessa live, né? Repete a perguntinha que o senhor fez para mim. O que você veio curar, Lisiane? Né? Sim. O que você veio curar? Né? O que cada um veio curar? De repente até fica essa pergunta aí para as pessoas, depois dos comentários, colocarem, né? Cada um tem... Estamos em uma grande escola chamada Planeta Terra, né? E muitos se tornam repetentes dessa escola, precisam voltar, repetir aquelas mesmas lições até que conseguem, né? E assim vamos evoluindo, né? Precisamos continuar evoluindo. Exatamente. É que nem na escola, né? A gente tem que repetir de ano, a gente tem que repetir para vir de novo para corrigir. E é isso que o doutor quis perguntar ali, né? O que você veio curar, né? O que você veio curar? Tem muito a ver com missão, com propósito. Que bom, eu me sinto muito feliz porque eu sou uma pessoa que acredito também na evolução, sou uma pessoa que adora a natureza e quero me melhorar muito, doutor. Que bom que a gente pôde conversar sobre isso. Obrigada a cada uma dessas pessoas lindas, maravilhosas, amigas de todo o estado, que eu sei que estão aqui, porque eu conheço algumas e foi bem abrangente, estamos com uma ótima audiência. Então, muito obrigada. A live fica disponível no feed. O doutor também coloca lá no dele, Face, no YouTube, no canal dele, para que muitas pessoas possam se beneficiar de tudo isso que é bom. Vamos trazer coisas boas, tem a ver com a nossa missão. Tem alguma perguntinha aí que você, de repente, faltou eu comentar, Lisiane, nesses minutinhos finais? Olha, pelo que eu vi, assim, as pessoas falaram bastante sobre a questão da hipnose, né? Da regressão que o senhor foi tocando ali, principalmente a questão das curas, né? Dos processos, dos vícios, que o senhor enfatizou que tem como trabalhar isso, e isso é muito importante. E foi basicamente nesse sentido que as pessoas comentaram mais. Então, eu acho Você acha que mais ou menos foi as dúvidas que as pessoas tinham? Ó, tem uma eu que consegui... eu não sei se o senhor conhece alguma coisa. A Dani Girardi, que é lá de Santo Ângelo, está perguntando sobre conscienciologia. Conhece alguma coisa sobre isso? Sim, eu já li algum artigo sobre isso e eu acho que é um material fantástico, né? E eu quero ainda me dedicar, se não me engano, tem um centro no Brasil, um centro de conscienciologia, que eu, uma época, estive pensando em ir lá e depois tanta coisa que surge, né, eu não pude ir, mas realmente, eu acho que tem um ditado que diz assim, ó, ciência sem consciência não nos leva a lugar algum, né? Então nós precisamos, né? O grande mestre Albert Einstein também dizia isso, né? Que nós precisamos de consciência, ciência com espiritualidade e essas coisas, né? Tá certo. A Dani está corrigindo. Talvez, Lisiane, olha, agora eu estou lembrando... Oi. Exatamente, Foz do Iguaçu, é essa aí. Bom, agora eu estou lembrando que você me perguntou antes sobre se a psicoterapia reencarnacionista estava ligada com a questão da linha espírita. Isso. Na verdade, não tem uma ligação direta. Por exemplo, Brian Weiss, né, é um psiquiatra norte-americano,
desenvolveu também a terapia de vidas passadas, e não tem nada a ver com a linha espírita, na verdade, né? Existe algumas questões em comuns, que é o processo reencarnatório, né? Mas não quer dizer, não tem nada a ver com religião, se a pessoa acredita ou não acredita, tanto faz. Com certeza. Né? Eu respeito muito as crenças individuais de cada pessoa, né? E a gente trabalha abertamente sobre isso. Ótimo. Tá? Nosso tempo chegou ao fim, aqui está fechando. Eu vou sair para poder depois salvar a live. Obrigada, gente. Obrigada por essa energia. Obrigada por essa troca, doutor. Muito feliz por todos. Obrigado, Lisiane. Boa noite. Muito obrigado pelo teu trabalho, Lisiane. Sucesso. Para nós todos. Obrigada. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos.